Lando Norris vence o Grande Prêmio da Holanda com mais de 20 segundos de vantagem para o Max Verstappen, que estava correndo em casa, hein? Que domínio do Lando Norris! E ainda tivemos o Charles Leclerc terminando na terceira posição. E a Mercedes, que na sexta-feira era uma das favoritas, teve uma corrida com um desempenho bem abaixo do esperado e com uma estratégia que deu ruim. Vamos trazer para vocês neste vídeo um resumo do que aconteceu nesse grande prêmio. E vamos começar informando que antes da largada, mostraram que a maioria dos pilotos largariam com pneus médios, com exceção do Tsunoda, do Lewis Hamilton e do Bottas, que iriam com pneus macios. Indo para a largada, Lando Norris largou ruim, como de costume, e Max Verstappen ultrapassou Lando Norris assim que largou, nem precisou chegar na primeira curva. Também tivemos Oscar Piastri perdendo a terceira posição para o George Russell e Pérez perdendo a posição para o Charles Leclerc. Quando foi na terceira volta, o Max Verstappen já estava com mais de 1 segundo de vantagem para o Lando Norris. E vimos o Carlos Sainz na nona volta ultrapassando o Alonso e indo para a oitava posição. E depois, Sainz ultrapassa o Pierre Gasly e vai para a sétima posição. E vimos que Max Verstappen não conseguia abrir muito a sua vantagem para o Lando Norris, ficava ali na casa de 1,5 segundo, 1,5 segundo, mas não passava disso, não conseguia chegar a mais de 2 segundos. Na volta 14, Lewis Hamilton ultrapassa o Lance Stroll e vai para a 10ª posição, já para a zona de pontuação, e vimos o Max Verstappen reclamando que o RB20 não virava na curva 10. E com isso, Lando Norris começou a se aproximar do Max Verstappen. Na volta 17, Lando Norris já consegue abrir a asa móvel para cima do Max Verstappen. E quando foi na volta seguinte, Norris ultrapassa o Max Verstappen tranquilamente. E 2 voltas depois, Norris já tem mais de 1 segundo de vantagem para o Max Verstappen. Na volta 22, vimos o Lewis Hamilton tentando ultrapassar o Pierre Gasly, mas não consegue. E a equipe chama Hamilton para os boxes para colocar pneus duros e ele volta na 16ª posição. Na volta 25 foi a vez do Charles Leclerc ir para os boxes, colocar pneus duros e voltar na 9ª posição. Enquanto isso também tivemos o George Russell parando e ele tomou o undercut do Charles Leclerc. Na volta 29, Max Verstappen, que já estava com uma desvantagem de mais de 5 segundos para o Lando Norris, vai para os boxes. A equipe coloca pneus duros e ele volta na 5ª posição. E para não dar sorte ao azar, na volta seguinte a McLaren chama o Lando Norris, que volta tranquilo na frente do Max Verstappen. Pérez também é chamado para os boxes e a equipe acabou demorando para trocar os pneus dele e isso prejudicou o Pérez, que ele voltou na 9ª posição. E a equipe McLaren, ao invés de chamar o Oscar Piastri logo depois que chamou o Lando Norris, demoraram até a volta 33. Piastri vai para os boxes, coloca pneus duros e volta na 5ª posição. Então, tínhamos Lando Norris em primeiro, com Max Verstappen em segundo, Charles Leclerc em terceiro, George Russell em quarto e Oscar Piastri em quinto. E olha a diferença entre o Lando Norris e o Max Verstappen. Na volta 39, mostra na transmissão que Lance Stroll tomou uma punição de 5 segundos por ultrapassar o limite de velocidade na entrada dos boxes. E na volta 40, Piastri ultrapassa facilmente o George Russell e vai para a 4ª posição. Parecia que seria questão de tempo para o Oscar Piastri ultrapassar o Leclerc e depois ultrapassar o Max Verstappen, mas não foi bem assim não. E olha essa disputa pela 10ª posição. O Kevin Magnussen acabou sendo ultrapassado por 4 pilotos de uma vez. Que dureza, hein, Magnussen? E vimos também Carlos Sainz ficando a menos de 1 segundo do Sérgio Pérez. Na volta 46, Norris já tem mais de 10 segundos para o Max Verstappen e Norris não queria saber de tirar o pé não. Piastri fica colado no Charles Leclerc, mas não consegue fazer a ultrapassagem. Enquanto isso, vimos o Carlos Sainz ultrapassando o Pérez e indo para a 6ª posição. Na volta 49, Lewis Hamilton vai para os boxes e coloca pneus macios e volta na mesma posição. E temos Oscar Piastri com menos de 1 segundo para o Charles Leclerc e com os pneus mais novos, mas mesmo assim não consegue fazer a ultrapassagem. Charles Leclerc defendendo muito bem. E olha que a Ferrari era a 4ª potência, hein?
Na volta 54, Carlos Sainz já está menos de 1 segundo para o George Russell e a equipe Mercedes tem a brilhante ideia de chamar o Russell para os boxes, para colocar pneus macios. Russell acaba voltando na 7ª posição, atrás do Sérgio Pérez. Pensávamos que então George Russell ia conseguir tirar essa diferença, porque estava com pneus macios, mas a estratégia não deu certo. Na volta 59, Oscar Piastri fica mais perto do Charles Leclerc novamente e vimos o Lando Norris com mais de 15 segundos de vantagem para o Max Verstappen. Bom, não tivemos mais disputas depois disso, disputa somente lá no pelotão intermediário, disputa por apenas um ponto. Enquanto isso, vimos o Lando Norris acelerando cada vez mais, parece que ele não queria parar de acelerar. Até que na última volta, ele conseguiu fazer a volta mais rápida desta corrida e terminou o Grande Prêmio da Holanda com 22 segundos de vantagem para o Max Verstappen. Que vitória do Lando Norris, hein? Bom, pessoal, então com isso tivemos o fim do Grande Prêmio da Holanda, com o Lando Norris vencendo, Max Verstappen em segundo, Charles Leclerc com uma excelente corrida terminando em terceiro, Oscar Piastri em quarto, Carlos Sainz, que largou em 10º, terminando em quinto, Sérgio Pérez em sexto, George Russell em 7º, Lewis Hamilton em 8º, Pierre Gasly em 9º e Fernando Alonso em 10º. E agora a Fórmula 1 retorna já no próximo final de semana com o Grande Prêmio da Itália, corrida no tradicional circuito de Monza. E agora me dizem aí nos comentários o que vocês acharam desse Grande Prêmio da Holanda, desta vitória com V maiúsculo do Lando Norris, hein? Que vitória, baita vitória do piloto britânico. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!